Então, boa noite, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Hoje a gente tem aqui na SAF 22, né? É o prazer de receber a professora Dilbênia, e eu fui convidada a apresentar o porquê de ter convidado a professora para palestrar nesse momento tão importante de nossas vidas, né? De tanta superação. E aí eu quero dizer que, primeiramente, por ser minha irmã de Oiá, né? Então, assim, Motumbá, Mocuyu Motumbá Colefé, a bênção dos encantados, a bênção à professora, que eu peço, a bênção aos palestrantes e aos presentes, Eilá Manu, Eilá Cumpade, Mocuyu, nação dos que, no Brasil, reverenciam a filosofia de origem africana. Hoje a gente teve a oportunidade de, já na mesa anterior, fazer homenagem, né, à filosofia brasileira, ao modo cangaceiro, né, apresentado pelo professor Luciano Bonfim. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o fim do ressentimento. Então, assim, está sendo uma tarde e agora vai ser uma noite muito auspiciosa e, com certeza, a gente deve isso à presença de entidades que são superioras a nós e que, de alguma forma, estão nos protegendo. Então, eu gostaria de também falar que, além de minha irmã de Oiá, a professora Adilbênia, ela tem um doutorado em educação pela Universidade Federal do Ceará, defendido em 2019, cujo título Saberes Ancestrais Femininos na Filosofia Africana, Poéticas de Encantamento para Metodologias e Currículo Afro-referenciados, já mostra um pouco desse expoente que eu considero a professora da filosofia africana, de origem africana no Brasil. Além desse doutorado, que eu recomendo a leitura, né? Eu recomendo também a dissertação de mestrado que deu origem a esse livro, Filosofia Africana, Ancestralidade e Encantamento como Inspirações Formativas para o Ensino das Africanidades, que eu uso no meu cotidiano e que eu fortemente recomendo a todas, todos e todos que queiram, de alguma forma, se sintonizar com a maravilha e o encantamento que é a professora como escritora e essa tendência, né, da nossa filosofia que quer se mais afinada com essa origem que é africana. Então, novamente, muito obrigada pela presença e eu gostaria de dar a palavra, então, para a professora Dilbênia. Sua bênção, né? Eu quero começar pedindo licença à ancestralidade, pedindo licença a cada um de vocês que está aí do outro lado, né? E pedindo a bênção, e a bênção é sempre algo tão íntimo e tão afetivo, e para mim tão do sertão, quando você fala dessa filosofia cangaceira, me interessa bastante, sendo eu uma mulher que veio do sertão, né? Que tem uma origem aí do cangaceiro também, como conta meu pai, então me alegra. E agradecendo imensamente pelo convite de estar aqui com vocês, é sempre uma responsabilidade muito grande, mas para mim é sempre uma oportunidade de aprender. Eu percebo que quando a gente fala sobre o que a gente está aprendendo, né, a gente não está só no viés de tentar ensinar sobre isso, mas principalmente de aprender, né? O falar, ele traz muito aprendizado, porque quando a gente fala de corpo inteiro, e como a Fabíola disse, há toda uma ancestralidade que nos permitiu estar aqui e que fala por nós e com nós, né? A gente tem que aprender a ouvir essa ancestralidade. Então, minha licença, a benção a todos e minha gratidão imensa. E parabenizar também pelo evento. Eu fico muito feliz com eventos de filosofias que dão mais vozes para as mulheres, que dão vozes para o que, de fato, deveria ser a filosofia, né, plural, diversa,
tecida por muitos e muitos saberes, né? Saberes que não estão apenas nos livros escritos, mas que estão principalmente nos livros dos nossos corpos, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu quero conversar hoje. A minha conversa traz muito o livro que a Fabíola já apresentou aí, que é oriundo do meu mestrado em educação. Eu tive que sair da filosofia para conseguir estudar filosofia africana. Vou falar um pouco sobre isso, assim. Eu tentei trazer, eu tenho ultimamente falado bastante, né, sobre ancestralidade, encantamento, e a sensação é que eu estou sempre repetindo mais do mesmo, e a gente sempre quer trazer mais e mais novidades para nos fazermos pensar, e para que eu também possa pensar, né? Mas eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva diante das atividades que eu fiz anteriores, até porque a minha cabeça está meio fora da caixinha. Eu perdi mais um familiar sexta-feira e isso mexeu muito comigo, assim, já é o quinto em menos de 4 meses. E quinta-feira eu tomei a injeção, mas a gente fica com alegria, mas ao mesmo tempo um pesar de saber quanto de pessoas, né, que já se foram, quantas famílias. Eu acho que o Brasil inteiro está enlutado, né? Então eu acho que a filosofia também é para pensar sobre isso, né? Quando eu trago ancestralidade, o encantamento é para pensar, né, o que a gente quer com essa filosofia que a gente está fazendo, o que a gente quer com o que a gente está escrevendo, né? O que a gente quer com o que a gente está fazendo com o nosso estar no mundo. Tem um poema da Paulina Chiziane, nesse livro, O Canto dos Escravizados, que eu gosto muito, que ele vai delinear um pouco dessas minhas perguntas. Ela diz assim: haverá um só livro de toda a sabedoria? Se alguém disser que sim, então pergunta-lhe, por que é que no mundo há milhões de livros? Até a Bíblia Sagrada é composta por vários livros. O mundo é imenso e não cabe num pedaço de papel. Nem existe linguagem perfeita para descrever a vida. O livro sagrado é adulterado e o perfeito modificado. Os livros são efêmeros, mas a sabedoria é eterna. Todos os livros são sagrados e todos são profanos. Os livros bons têm algo mal e os maus têm algo bom. Há um livro por escrever no mosquito que passa. E a história de uma só pessoa pode inspirar vários livros. Há livros de libertação e livros de manipulação. Há livros de sabedoria e livros de supremacia. Há livros que oprimem e outros que libertam. Há livros que usurpam as mentes dos oprimidos. O melhor livro do ser humano é o próprio ser humano. O melhor livro da sabedoria é a própria sabedoria. O melhor livro da natureza é a própria natureza. O melhor livro do mundo é o próprio mundo. E eu trago esse poema para perguntar, né, que tipo de livro você quer ser? Eu cresci com as minhas mais velhas, meus mais velhos, dizendo, né, que na vida a gente tem que plantar uma árvore, a gente tem que respeitar muito a nossa palavra, porque a palavra é o que a gente é, né, o que a gente diz é o que a gente é, para que a gente possa deixar uma semente no mundo, né? Então eu realizei alguns sonhos de plantar árvores, inclusive o baobá, né, de escrever um livro, e eu acredito que a gente planta palavras, e aí eu sempre me pergunto que tipo de livro eu estou sendo, porque faz muito tempo que eu me perguntei que tipo de livro eu queria ser, e eu acho que eu estou nesse lugar, desses livros de libertação, né, desses livros que trazem essas sabedorias, né, que tecem o nosso estar no mundo, que entendem, como diz os provérbios, um provérbio africano, né, que cada velho que morre, cada pessoa velha que morre é uma biblioteca que está morrendo. Então, as filosofias africanas, quando a gente pensa desde essa perspectiva da tradição, da oralidade, da ancestralidade, do encantamento, a gente está pensando nessa história que os nossos corpos carregam. E nos convidando a tecermos outras filosofias, né, outras histórias. E aí, nesse sentido, eu quero falar um pouco do meu sertão, menina. Né? Eu sempre falo de onde eu venho, porque eu acho que é muito importante a gente se pensar sempre de onde a gente vem, para entender onde a gente está e para não esquecermos de onde a gente quer chegar.
E esse sertão menina diz muito de tudo que eu faço quando eu penso filosofia africana, quando eu penso ancestralidade e encantamento, não apenas como filosofias, mas como metodologias de descolonização do conhecimento, descolonização da linguagem, né? Então, esse sertão menina, ele habita esse sertão que hoje eu sou, né? Já aí nos quase 40. Bom, eu venho e aí eu sempre pergunto, né, para fazer esse convite. Eu gosto de fazer convites, as minhas falas, elas não são nem um pouco lineares. Hoje eu até tentei dar um pouco de uma sequência, assim, mas também não dei conta disso, assim. E eu gosto muito de trazer convites. E gosto de que as minhas falas tragam um pouco desse incômodo para fazer a gente se questionar mesmo, né, sobre esse nosso estar no mundo e o que a gente está fazendo com esse nosso estar no mundo. A primeira pergunta, né, qual é o teu chão de pertencimento? Né? Qual é a sua origem? Onde você está plantando a sua semente? Onde você está se enraizando? Essa pergunta tem muito a ver, né, com a minha criança que nasceu lá no sertão do Ceará. Eu estou na capital, o sertão onde eu nasci fica quase 400 quilômetros daqui. E a minha história de nascimento, ela já conta muito das tradições que perpassam a nossa existência, né? Da ancestralidade que se tece com as tradições, que tece as tradições, né? Que perpassa o tempo. Eu vim ao mundo sob luz de lamparina, eu vim ao mundo pelos braços de uma parteira, né? Eu cresci carregando algo na cabeça, muitas vezes plantando o que a gente comia, até hoje, muito do que a gente come é plantado lá na minha comunidade, Pau Preto, município de Parambu. Parambu é uma cidade que tem pouco mais de 30 mil habitantes, 31 mil e pouquinho. Então, imagina isso, né? Quase 40 anos atrás, o quanto que era bem menos, assim. Eu cresci ouvindo muitas histórias, acho que a televisão chegou por lá quando eu tinha uns 8 anos de idade, ou 10, eu não lembro, mas eu lembro de acender, né, os mais velhos acenderem fogueiras para que a gente pudesse ouvir histórias, né? Eu lembro hoje é dia da gente ir na casa da Mãe Chica. A Mãe Chica é a parteira que me trouxe ao mundo, que até hoje eu vou lá. Sempre, né? E os meus pais, antes de pedirem conselho aos pais deles, né? O meu pai já não tem mais os pais no mundo visível, ia lá pedir conselhos à Mãe Chica e o seu Louro, assim. Então, eu digo que eles são pais afetivos, tanto dos meus pais como dos filhos dos meus pais. Então, a gente hoje é dia de ir na casa da Mãe Chica, do Louro, hoje é dia de ir na casa do Bola Queijo, hoje é dia de ir na casa de alguém para contarmos histórias, para ouvirmos histórias, e assim a gente entender um pouco, inclusive, da origem da nossa família, da origem das pessoas que estavam lá, o porquê de plantar milho e feijão, o porquê que um tempo a gente plantava muito algodão, o porquê que um tempo a gente plantava muito café, inclusive, né? Então, é esse lugar de eu falo, né, dos meus pais chamarem sempre atenção para a gente saber de onde vem o que a gente come, da gente valorizar a natureza, da gente entender que educação escolar, acadêmica, não é nada se a gente não tem essa educação desse bem viver comunitário, né, de reconhecer o saber e o valor de todas as pessoas. Então, esse é o meu chão de origem, e quanto mais eu estudo filosofia africana, ancestralidade, encantamento, mais eu vejo como esse lugar é importante para mim. E ano passado a pandemia me deu um presente, desde os 15 anos, quando eu vim estudar aqui em Fortaleza, porque meus pais diziam que ia dar para os filhos o que eles não tiveram, educação escolar, né, acadêmica, desde os meus 15 anos, eu não ficava 2 meses na casa dos meus pais. Então, no ano passado, eu fiquei 8 meses, e aí fazendo aquilo que eu fazia que eu tinha 12 anos,
fazendo entrega da bodega dele, vendendo leite, indo na vila oferecer carne, que meu pai hoje matou um boi, quem é que vai querer carne, depois indo entregar. E essa é uma oportunidade, às vezes o pessoal ligava, ou chegava no alpendre, eu lá sentada, Dil, a sua mãe está te ligando para saber onde você anda, porque eu ia na casa das pessoas entregar a feira, não sei o quê, e eu ficava lá conversando, né, com as pessoas mais velhas e tudo mais. Então, isso só diz, caramba, a filosofia que eu quero para o meu estar no mundo, né, da qual eu quero falar, é essa filosofia que faz sentido aqui, né, essa filosofia que me permite chegar aqui e conversar sobre ela em qualquer terreiro. Eu sou a mulher dos terreiros, né, a gente cresce, quem é do interior cresce nos terreiros, né, que são as áreas em frente às nossas casas, os alpendres, enfim. E a minha criança era uma pessoa muito perguntadeira, né, que se perguntava muito por que eu nasci, qual o sentido da minha existência, né, por que eu estou aqui. E foi nessas perguntas que, com os 13 anos de idade, eu descobri a filosofia, né, como assistindo televisão, como esse lugar de desejo pelo saber, né, esse amor pelos saberes. E aí, para mim, era um lugar plural, diverso, e eu queria conhecer o mundo. E, para mim, quem veio do sertão, pobre, a forma que eu tinha de conhecer o mundo era estudar, né? E meu pai oferecia isso para gente. Então, saindo da minha casa tem uma curva e vai aumentando a altura, né? E se faz meio que uma montanha, que não é uma montanha. E para mim, para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, depois aquela montanha era o fim do mundo. Quando meu pai vinha para Fortaleza vender algumas coisas, gente, aqueles caras, não sei se vocês já assistiram o filme que fala do sertão, do interior, esse filme nordestino, principalmente. Meu pai tinha os pau de arara, aquele carro que quando ele vinha ele trazia carneiro, porco, galinha, milho, tudo que possa assim na carroceria. E aí eu e meu irmão mais novo, a gente sentava no solo, assim, né, onde ficam os pés, quando passava pelas fiscalizações, é isso, sabe? Essa família busca pé mesmo, assim. E a gente vinha para Fortaleza, que era a oportunidade de passar um dia, né? E aí eu olhava para meus irmãos e a gente falava, mas o mundo não acaba, porque passava e passava das montanhas e vinha mais montanhas e o mundo não acabava. E aí eu fui entendendo, caramba, como o mundo é grande. Então, eu tinha que estudar, porque estudar é esse lugar que me levava para o mundo. E aí, quando eu descobri essa filosofia, eu decidi que eu ia cursar filosofia. Nunca tinha ouvido falar de filosofia, até ouvi uma reportagem que falava que você muda muito de opinião, é sinal de que você pensa. Falava sobre um filósofo que havia falecido, e isso me estimulou muito, né, a pensar, a dizer o que eu pensava, e a correr atrás da filosofia. Só que todo mundo me desestimulava, porque a filosofia não dava dinheiro. E eu dizia, eu quero filosofia para mim enquanto pessoa, para responder essa menina, né? E para fundamentar, principalmente para fundamentar essas perguntas, né? Por que eu vim ao mundo? Para que eu vim ao mundo? Porque a gente sabe, eu sempre entendi as coisas como um movimento. Como eu nasci num lugar que eu vi animais morrendo de sede, e depois a gente vinha chuva e tinha um açude para a gente brincar, né? Tinha um rio onde a gente bebia água, de onde a gente ia lavar roupa, né? Cabeça ia cabaça na cabeça, enfim. Então eu sabia que tudo era movimento, como a natureza era movimento, né? E aí não tinha uma resposta única e absoluta, assim, e imóvel, assim, porque sem movimento não há vida, não há conhecimento. E aí fui para o curso de filosofia, né? Depois de muitos nãos que me disseram, não faça isso, não faça isso. E quando eu cheguei no curso de filosofia, que eu achava que aquilo ia dar sentido, né, para o meu estar no mundo, no sentido de eu fundamentar as minhas perguntas, por que que a gente nasceu, para quê, qual o sentido dessa existência, né? E para plantar outros livros, para além das sementes que a gente plantava, eu comecei num processo de desencantamento e adoecimento, porque eu encontrei uma filosofia onde eu não existia, onde os saberes daquele sertão, onde os saberes da periferia, onde até hoje eu moro, não existia.
Eu me sentia invisível como mulher, eu me sentia invisível como uma pessoa que veio do sertão, eu me sentia invisível como negra, eu me sentia invisível como periférica, eu surtava de dizer que eu só ouvia falar de uma filosofia europeia, e não existiam mulheres, e eu ficava pensando, onde estão as filosofias indígenas, africanas, né, que era o que me perpassava enquanto estudante desde a alfabetização, de tentar entender, né, de conhecer as histórias das pessoas que vinham para cá escravizadas, e isso sempre me foi negado. Então, como a universidade para a gente era como se fosse esse mundo, né, nos trazia o mundo, eu achava que na universidade eu iria encontrar essas outras filosofias, né? E aí veio esse desencanto total com a filosofia e a pergunta, né? Qual o sentido? O que que eu vou fazer com isso aqui? Né? E aí depois, bem que me disseram para não fazer filosofia, tudo bem que era por outras questões, né? Quem é do interior, até hoje, a gente sabe que só medicina, direito, arquitetura, engenharia que tem valor, assim. Filosofia não tem. Mas aí eu comecei a me questionar, mais ou menos no meu terceiro, quarto semestre, eu não lembro direito, mas é por aí, como será a filosofia africana? Eu nunca me perguntei se ela existia, minha pergunta era como era essa filosofia africana, para entender também esse processo dessas filosofias aqui no Brasil, né? Entendendo os processos de colonização e tudo mais, e eu convivia com muitos estudantes africanos, porque, enfim, eu tinha um namorado e aí eu comecei a ir para as comunidades dos estudantes africanos que vinham para cá. Hoje eu tenho a alegria de dar aula na Unilab, então tenho vários estudantes de Guiné, de Angola, de Moçambique, e isso para mim é muito enriquecedor, assim. E aí eu comecei a pesquisar a filosofia africana. E no início era uma pesquisa muito angustiante no sentido de que eu não tinha com quem conversar, né, na universidade. As pessoas não sabiam o que era isso, as pessoas se perguntavam, né, mas existe, e me perguntava, existe filosofia africana? Infelizmente é uma pergunta que existe até hoje e que muitas vezes é oriunda de professoras e professores do ensino superior, que me entristece profundamente. E aí, quando eu conheci o pensamento da Lélia Gonzalez, que é uma grande filósofa e historiadora brasileira, que eu tenho certeza que não é reconhecida e não está nos nossos currículos de filosofia por ser uma mulher preta, né, oriunda da periferia, ela fala do português, né, e o português é essa nossa forma de falar, que é também essa nossa forma cultural tecida pelos povos africanos e indígenas. E aí eu entendi a minha grande angústia, o meu desencantamento, né? Hoje eu entendo dessa forma, porque quando eu encontrei a filosofia africana, eu pude pensar desde o meu próprio chão, né? E aí eu até brinco, como filosofar em alemão, como diz o tal do Hegel, se eu falo português, se eu penso português, né? Como? Então a filosofia africana ela me trouxe esse encantamento, esse sentido para o meu estar no mundo, porque eu não estava só ali na academia, né? Pensando, produzindo, desde filosofias que me negavam enquanto ser existente, enquanto ser humano. Então, como assim? Tanto que quando eu saí do curso de filosofia, terminei, e aí eu fazia o bacharelado, que eu achava que era possível viver de pesquisa no Brasil, né? Lei do engano. Tinha pavor da ideia de falar em público, de dar aula. Eu também sempre fui muito exigente enquanto estudante, então, por eu ser exigente, eu tinha medo da exigência, né, dos meus possíveis e minhas possíveis alunas. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer licenciatura porque eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que escrever sobre isso, eu tenho que dar aula sobre isso, e eu fui para a licenciatura. E foi só na licenciatura que eu conheci um professor, que depois era o coordenador do programa onde eu terminei o doutorado, que me levou a Sandra Petit, Henrique Cunha Júnior e tudo mais, e aí eu pude seguir nesse caminho, né? Porque a própria filosofia não me permitia. Então, eu digo que só depois, quando eu terminei o curso de filosofia,
A única certeza que eu tinha é que eu deveria cursar esse curso novamente, porque eu não tinha aprendido nada, assim, né? Eu não aprendi nem a reproduzir o pensamento dos grandes filósofos lá, que a gente é ensinado a estar reproduzindo o pensamento, assim, porque me incomodava muito pensar desde lugares que, como eu já disse, eu não existia. E aí foram 7 anos depois que eu terminei a graduação, quando eu terminei o meu mestrado, é que eu pude me dizer filósofa e me entender desse processo, porque eu tinha construído um pensamento ali a partir dessas minhas vivências. E até hoje eu tenho essa, digo, gente, eu preciso de sanidade mental para cursar curso de filosofia novamente, essa graduação, porque, enfim. Bom, e aí entender esse português da Lélia Gonzalez é entender muito, eu estou lendo um livro do Patativa do Assaré para conversar mais sobre esse sertão, né? Ele diz assim, um momento, eu vivo dentro do sertão e o sertão vive dentro de mim. A minha mãe fala assim, minha filha, você saiu do mato, mas o mato não saiu de você. Então eu quero falar mais, né, desse mato que vai que com a gente, onde a gente vai, né? Porque eu acho que quando a gente pensa dessas filosofias que desde com essas filosofias que nos enraizam, né? É uma filosofia que ela faz sentido onde quer que a gente esteja. É uma filosofia que pode dar respostas para as nossas angústias. Então, no meu doutorado, eu pensei desde as mulheres, trazendo um pouco mais de vozes de mulheres, porque durante muito tempo eu estive também nesse lugar de tentar entender uma historiografia da filosofia africana para depois mergulhar, né? Eu queria entender esse universo maior da filosofia africana e depois mergulhar em um arquipélago ali para me apropriar, enfim. Mas aí eu também estava reproduzindo só vozes de homens. Na verdade, eu trazia muitas vozes de mulheres para falar de educação, de currículos, de metodologias, porque eu realmente acredito que a descolonização do conhecimento perpassa a descolonização das linguagens escritas, faladas, corporais, e aí, para a gente mudar os currículos, é preciso mudar as metodologias também, né? Não é só o que a gente lê, mas é como a gente lê, né? E aí, portanto, como a gente escreve, para que a gente escreve, para quem a gente escreve, né? Desde onde a gente está dialogando, enfim. E aí, a Paulina Chiziane, num dos livros dela, é um livro pequenininho, Eu, Mulher, por uma Nova Visão de Mundo, ela diz que ela compara a mulher ao centro da Terra, porque o centro da Terra é a vida. Então, para mim, estudar essas filosofias, né, filosofia africana, da ancestralidade, do encantamento, é me manter rente à terra, né, porque eu posso estar sempre em processo de enraizamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. E aí, nesse sentido, eu comecei a pensar, né, é um pensamento mais da Gilbênia do agora, na verdade, essa construção sertão, né, que eu tenho brincado, o sertão e o ser, tracinho tão, né, pensando esse território que me habita, né, entendendo que nós somos corpos, territórios, memórias, né, corporais, entendendo esse sertão como as minhas escrevivências, né, ou como as nossas escrevivências, que perpassam os nossos corpos, nossos afetos, né, os sentidos, né, o chão por onde andamos, né. Sertão é a ancestralidade que habita em cada um de nós. Por que eu falo isso, né? Porque a gente vai entendendo no decorrer do processo que o grande convite das filosofias africanas é para repensar, né? Não é mudar polo, mas são mudanças de paradigmas. Nos repensarmos enquanto seres que estão nesse mundo. Eu vou falar um pouco sobre isso mais lá na frente. E de quando pensar enquanto ser está no mundo é entender que não somos indivíduos, somos pessoas, enquanto pessoas só existimos em relação com o mundo e especialmente, fundamentalmente, com a natureza, né? Não existimos sem a natureza. Então, é esse convite sempre, né, para entender, olha, está tudo interligado, como uma teia de aranha, está tudo interligado e a gente tem que ter essa compreensão de que está tudo interligado.
a gente pensar de uma forma horizontal e não vertical, né? Quem sabe mais, quem é melhor, né? A gente sabe que essas construções de gênero, construções de raça, são construções históricas, sociais, né, para justificar uma hierarquização. A gente sabe que o conhecimento, que a filosofia foi utilizada e continua sendo utilizada para a manutenção das colonialidades, né, foi utilizada para justificar o genocídio, o epistemicídio, a escravização, enfim. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E aí, o que são essas escrevivências, né? Por que eu estou falando de escrevivências? Eu não sei pensar que não seja permeada pela literatura, né? E a literatura para mim é esse estar no mundo. A literatura está na fotografia, a literatura está na dança, a filosofia está na dança, na fotografia, na poesia, né? Então, a escrevivência é esse chamado para a gente entender essas escritas dos nossos corpos, essas escritas desse nosso estar no mundo. A Conceição Evaristo, que é a criadora desse conceito, né, ela começou a pensar desde a literatura, e para mim, é um dos conceitos filosóficos mais potentes da atualidade, porque ele é um chamado muito forte, né, e está tecido por denúncias do silenciamento que nos foram impostos, mas também o anúncio da riqueza de saberes, né, de criatividade, potencialização da vida que perpassa a nossa existência ainda hoje nesse lugar, né, que a gente ainda vive um genocídio. Então, ela diz que nada nasce imune ao que nós somos, as nossas experiências e as nossas vivências. E ela diz que essa escrevivência vem de algumas palavras, né? O escrevendo-se, e a gente se vê, e aí é um si que nunca é individual, existe a nossa subjetividade, né? Mas é esse si que é comunitário, porque nos entendemos enquanto pessoas, ou seja, só existimos em relação com a natureza, com a comunidade onde estamos, né? O escrevivendo-se, a gente entender, né? Pensar, refletir sobre as nossas vivências, sobre as nossas experiências, né? Então, é entender que a nossa experiência, ela é o sumo da nossa escrita. Nesse sentido, a gente diz que as filosofias africanas são filosofias de praxe, né? Da nossa prática. É um convite para a nossa prática também. Então, é falar das nossas histórias, desde o nosso modo próprio de dizer, de escrever. A gente sabe que o pensamento ocidental, muitas vezes... por exemplo, o Hegel dizia que era impossível existir racionalidade em África, que os povos africanos eram seres irracionais, né? Porque eram seres da oralidade, seres dos sentidos, da emoção, então não podia racionalizar sobre as coisas, né? E aí vem a história da escrita, como se o conhecimento só existisse a partir da escrita. É impossível uma escrita que não parta da oralidade, né? E a oralidade não é só o que a gente escuta, mas é o modo como a gente sente as coisas também. Então, e a gente pode até fazer essa discussão no bate-papo ou em outro momento, né? Toda uma discussão sobre essa... a Yoronkei Oveni, quando ela traz o conceito cosmopercepções, né? Para dizer que a gente pensa a partir de percepções diversas, é para dizer, olha, a gente não pensa apenas a partir da visão, e ou seja, do que está escrito, né? A visão chega como esse lugar, né, de negação do que é falado, do que é dito. E aí, é só a gente estudar a própria história grega, gente, que a gente vai descobrir uma origem da filosofia anterior à Grécia, que a gente vai descobrir que Aristóteles, Sócrates, essa galera toda aí, que deu início à filosofia, né, segundo o pensamento ocidental, eles iam lá para o Egito com uma escolinha chamada Tempos da Vida aprender filosofia. A gente vai entender que foram os sumérios que inventaram ditas primeiras formas de escritas, né? Vai entender que há formas diversas de escritas. Então, quando a gente diz que essas filosofias africanas, eu falo filosofia africana, mas é numa perspectiva plural, né? A gente passa desde uma pluriversalidade, a entender que não existe uma origem única das coisas, né?
Bom, a Conceição, ela diz que escrevivência, na verdade, ele é um tema gerador, e ela entende esse tema, esse sentido gerador, né, esse convite, quais são as suas escrevivências, como sendo diaspórico e universal, né? Eu tenho dito esse conceito, eu tenho entendido esse conceito como estético, como filosófico, como geográfico também, como histórico, né, metodológico, interseccional, enfim. E ela diz que ele é um tema gerador e que a imagem que a levou a criar esse conceito, né, escrevivência, ela vem da figura da mãe preta, que é aquela mulher que vivia nessa condição de escravizada dentro da casa grande, né, que o seu trabalho era cuidar da prole da família dos colonizadores, e assim ela era a mãe de leite, né? Muitas vezes ela não podia amamentar os seus próprios filhos para amamentar os filhos dos colonizadores. Ela dizia, eram essas mulheres que conversavam com os bebês e ensinavam as primeiras palavras, mas tudo que ela fazia era nessa condição de escravizada. Então, ela fala assim, havia um momento em que esse corpo escravizado, cerceado em suas vontades, em sua liberdade de calar, silenciar ou gritar, devia estar em estado de obediência para cumprir mais uma tarefa, a de contar história para adormecer-os da casa grande. Então, ela vai entendendo que é eu vou citá-la aqui, é uma citação um pouco grande, mas traz pontos muito importantes, assim. Foi nesse gesto perene de resgate dessa imagem que subjaz no fundo da minha memória e história que encontrei a força motriz para conceber, pensar, falar, desejar e ampliar a semântica do termo. Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado em que a voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sobre o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra e a escrita nos pertencem também. Pertence, pois nos apropriamos desses signos gráficos do valor da escrita sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais. Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a Casa Grande soube escravizar para o deleite dos seus filhos. E se a voz de nossos ancestrais tinha rumos e funções demarcadas pela Casa Grande, a nossa escrita não. Eu posso afirmar, a nossa escrevivência não é para adormecer-os da Casa Grande, e sim para acordá-los de seus sonhos injustos. Quando a gente diz que a nossa escrevivência, né, não é para adormecer outras casas grandes, mas para acordá-los, eu tenho entendido isso como, o que a gente poderia até conversar com Joseph Kizerbo, grande historiador africano, é um convite para a reescrita da nossa história, para a denúncia, né, de todos esses processos genocida, epistemicida, sexista, enfim, que perpassam o nosso cotidiano, e para esse anúncio da potência dos nossos saberes, né, de que nós temos filosofia sim, nós produzimos filosofia desde sempre, nós temos história, né, que, enfim, eu até digo que não foi apenas a humanidade que teve origem no continente africano, mas aquele que permite a humanidade continuar existindo também. As grandes ciências, arquitetura, matemática, engenharia, medicina, tudo isso tem origem no continente africano, mas a gente não aprende sobre isso, né? Eu lembro que no meu tempo de escola, eu falava assim, gente, é como se do nada surgiu o Egito, do nada surgiam as coisas assim, do nada. E aí, quando eu vou estudando essa filosofia africana, vai me trazendo várias outras perspectivas, né? Várias outras possibilidades, assim. Então, e aí é importante quando a Conceição Evaristo, que ela fala, é importante a escrita, mas essa escrita é oriunda da oralidade, e aí eu lembro também da mãe Estela de Oxóssi, quando ela escreve aquele livro Meu Tempo é Agora, ela diz assim, olha, a oralidade ela é muito importante, porque quando a gente fala, né, a nossa palavra é sagrada, a palavra é sagrada, a palavra tem axé, né, a gente fala de corpo inteiro,
Quando a gente fala, não é só a palavra que sai pela boca, é um corpo inteiro, né? Cheio de sentidos, desejo, vontade, enfim, são as potências diversas do nosso corpo. E esse corpo entendido como produtor de conhecimento. Não existe isso de separar razão e emoção. A gente não se separa. Não tem como chegar de bem aqui, beleza, você é só racional. Não tem, eu não sou essa pessoa, né? Hoje eu percebo que a minha voz está um pouco mais assim, hoje eu percebo que eu tô me esforçando, gente, porque eu tô sem energia, eu tô triste. E eu, antes de começar aqui, eu fui lá nas minhas plantinhas rezar para a minha ancestralidade, pedir, poxa, me ajudem a dizer o que tem que ser dito, né? E trazer um pouco de encanto nas minhas palavras, porque hoje eu tô sem energia, assim. E não é problema falar isso, assim, né? É isso. Meu corpo hoje é um corpo que está um pouco acanhado, assim, e tudo mais. E aí minhas ideias também estão. Enfim, gente. Então a gente entende que o nosso corpo é produtor de conhecimento, que não tem como a gente entrar numa sala de aula e deixar os nossos problemas lá fora. Não tem como as pessoas negras irem estudar filosofia e não questionar o que está sendo dito ali, porque essa filosofia está tirando a humanidade das pessoas negras. E a gente vai continuar perpassando isso? A gente vai continuar estudando essa filosofia e não questionando-a, né? A gente tem que entender que os conceitos também são fluidos, que eles são produtos de um contexto histórico. E aí, nesse sentido, a gente tem que se assumir enquanto produtores de conhecimento, produtores de conceitos, né? A gente tem que ressignificar conceitos, recriar conceitos, criar conceitos, desde essas nossas escrevivências, né? Desde as nossas experiências, assim. A Conceição Evaristo, ela, inclusive, ela diz, terminando a história da mãe Estela, ela fala assim, né, a oralidade tem poder, mas a gente tem que escrever a nossa história. É aquele ditado, eu uso muito esse ditado, enquanto os caçadores contarem as histórias, os leões serão sempre os vencidos. Então, a gente tem que reescrever a nossa história, a gente tem que contar as nossas histórias, porque a história foi escrita de uma forma onde a gente não tem história, de certa forma. A gente não tem saber, a gente não tem conhecimento, né? As pessoas africanas vinham escravizadas para cá, e elas não tinham nomes, elas não tinham culturas, elas não tinham saber, né? Quantas línguas, quantas etnias indígenas foram destruídas, dizimadas aqui no Brasil? E é fundamentalmente o pensamento afro-indígena que construiu esse Brasil, né? Fundamentalmente. Então, e aí a Conceição Evaristo, ela também faz esse diálogo, né, essa mesma perspectiva da mãe Estela de Oxóssi. Ela diz que a oralidade, ela me deu encantamento pela palavra. Ela diz, para escrever eu preciso ouvir muito, eu preciso ler. A Paulina Chiziane diz as mesmas coisas. E aí, se você for ler, né, esses historiadores, os filósofos, as pessoas da literatura, traz sempre a oralidade, as histórias contadas. Então, a escrevivência está nesse lugar, né, da reescrita da nossa história, a gente escrever a nossa própria história, escrever desde as nossas experiências, os nossos valores, né, os nossos próprios conceitos. Não tem como a gente pensar filosofia africana, latino-americana, pindorâmica, né, as indígenas, desde as caixinhas do pensamento ocidental, porque são outros modos de pensar, de tecer conhecimento. E aí, nesse sentido, né, a gente falou aqui eu acho que meu tempo já está aí bem... Fabíola, posso falar até que horas? Porque eu fiquei bastante tempo aqui nessa Você introdução. pode falar o quanto você quiser, a casa é sua. Não, mulher, eu não posso falar o quanto eu quiser, porque eu quero conversar com as pessoas, né? É feio as pessoas virem me visitarem e só me ouvir. Eu vou aqui até umas 7h15, ou umas 8h15, tá bom? 8h20 e tal. Que aí sobra. A gente vai até 9 horas, 9h30, né? Isso. Massa, então vamos nessa. É porque eu organizo um pouco as ideias
para não extrapolar o tempo. Só que aí eu começo a falar, gente, aí eu penso que eu estou no terreiro lá de casa, conversando com o povo, assim, e tal. A gente se perde. Bom, aí vem esse primeiro movimento, né, que as filosofias africanas me fizeram, esses convites da escrevivência, de escrever, de pensar, de filosofar, desde o meu português, né. E aí o segundo movimento, que é o movimento Sankofa, que é esse convite do Sankofa. Sankofa é um símbolo adinkra que nos ensina que nunca é tarde para a gente voltar e apanhar o que ficou para trás, né? E o Sankofa está ali olhando para frente, mas sempre com uma cabeça, os pés virados para trás, nesse movimento de que o que eu sou agora é porque existe toda uma ancestralidade que me permitiu estar aqui. Né? E eu sou responsável, eu tenho que ter responsabilidade com o meu estar hoje para permitir outros futuros, e futuros melhores, né, do que o que a gente está vivendo, desse presente que a gente está vivendo, assim. Então, nesse sentido, aí volta de novo para a noção de corpo, né? Somos pessoas, somos corpo produtores de conhecimento e somos corpos ancestrais. A ancestralidade nos habita. Entender essa ancestralidade que nos habita vai de novo nessa perspectiva de entendermos que não somos indivíduos, somos pessoas, né? É entender também nosso corpo como sagrado. Sair dessa perspectiva de um corpo sujo, de um corpo... A filosofia, o que a filosofia ocidental diz sobre as mulheres, né? A noção do o racismo, o sexismo está muito pautado numa construção de um corpo, né? Na construção de corpos. O pensamento ocidental é muito pautado desde homens brancos, né, geralmente que tinham poderes aquisitivos. Então, por exemplo, é muito bizarro quando a gente escuta, e desde criança eu me questionava, assim, o homem para dizer o ser humano. Se vocês criaram a categoria de gênero, por que dizer só homem? Só os homens que pensam, né? Enfim, na minha tese eu até trago um pouco dessa discussão de como que as mulheres vão sendo faladas na filosofia, essa noção desse corpo, né? O corpo negro como um corpo sexualizado, um corpo instrumento, né? Então, o Sankofa é muito esse lugar de entender, ó, há uma ancestralidade que, por mais que a gente tenha vivido uma história, e ainda vive uma história extremamente dolorosa, mas que lutou e te permitiu estar aqui. Então, a gente ter responsabilidade com esses passos que vieram de longe e nos permitiram estar aqui. É entender que nosso corpo não é sujo, né? E quanto mais eu entendo quanto que as outras pessoas são sagradas, porque eu entendo que eu só existo em relação. Então, o movimento Sankofa é esse movimento da pluralidade, né? De entender que a gente precisa se enraizar, porque sem enraizamento, sem entender essa ancestralidade que nos permitiu estar aqui, a gente fica solto no mundo. A gente não dá sentido para o nosso estar no mundo, né? Então, essas escrevivências perpassadas por esse enraizamento, é esse convite para entender, né, qual é o seu sertão, né, de onde você vem, onde estão as suas raízes. E o movimento que eu disse de expansão e enraizamento. Mas, enfim, e a ancestralidade, né? Falando dessa filosofia da ancestralidade. Eu estudei durante uns anos filosofia africana sozinha. Depois, quando eu conheci a professora Sandra Petit, eu me dei de cara com duas filosofias que falaram, putz, é isso mesmo. Porque a filosofia africana ainda não dava muito sentido para o meu estar no mundo, quando eu estava só nesse lugar de tecer uma historiografia da filosofia africana, porque era como se eu estivesse só falando sobre ela. E eu queria falar com ela desde a experiência, né, de afro-brasileira. Então, quando eu conheci a filosofia da ancestralidade do encantamento, daí eu fui entendendo o processo de falar com essas filosofias. E essas filosofias eu entendi, eu as conheci primeiro, desde Eduardo Oliveira, o livro dele não está aqui, mas Filosofia da Ancestralidade, que é resultado da tese de doutorado dele. Eduardo Oliveira é professor da Federal da Bahia, foi meu orientador durante muitos anos, meu desorientador. E aí ele também escreveu sobre filosofia do encantamento, e aí agora eu vou entrar nessa filosofia.
A filosofia da ancestralidade, segundo Eduardo, a ancestralidade, antes dele entendê-la como filosofia, né, e construí-la como tal, ela era uma categoria para explicar, né, o pensar fazer dos povos de santo, ou seja, ela era o princípio fundamental dos cultos de candomblé aqui no Brasil. Então, os terreiros de candomblé, umbanda, mas principalmente candomblé, né, das religiões de matriz africana, eram como se fosse esse microcosmo, né, cultural africano de diversas culturas, diversas etnias aqui no Brasil. Então, a ancestralidade estava nesse lugar de explicar, né, os princípios e valores caros aos povos de santos nessa dinâmica civilizatória africana, né, essa reconstrução das suas raízes, do seu pertencimento, do seu sertão aqui nesse nosso solo, né? Porque a gente está sempre nesse lugar de reinvenção. Então, ela não tinha uma relação apenas consanguínea, né? Até porque, com a escravização, as famílias, no geral, eram separadas. As etnias eram separadas. E isso tinha um objetivo, né? De enfraquecer. E é engraçado que essa cultura, essa política, né, de separação para enfraquecer, ela perpassa o nosso cotidiano até hoje, né? São as políticas diversas de separação entre o nosso próprio povo, de enfraquecimento e, portanto, potencialização da colonialidade no nosso cotidiano. Então, o Eduardo diz que ela saiu desse lugar, né, de explicar de ser apenas um princípio fundante para explicar os valores dos povos de santo, para explicar a própria identidade que estava sendo construída no Brasil, né, a identidade do povo negro aqui no Brasil, por conta da colonização, né? Então, ele diz que a ancestralidade passa a ser um termo de disputa nos movimentos negros, nas religiões de matriz africana, na academia, nas políticas de governo, mas a disputa no sentido de que ela passa a explicar, né, todos esses signos de existência e resistência do povo negro aqui no Brasil. Então, ele diz que ela acaba funcionando como uma bandeira de luta, né, para a afirmação, invenção e reinvenção e criação das identidades dos povos negros aqui no Brasil. Ela é esse princípio organizador. Então, ele tem um livro que ele fala Ancestralidade na Encruzilhada, que é resultado da dissertação de mestrado dele. Eu tenho que reler esse livro para apresentá-lo em breve. Ela se encontra na encruzilhada entre a perspectiva acadêmica e militante, né, no sentido de que ela também entra para os nossos textos, para as nossas produções filosóficas, para explicar as nossas filosofias, para dizer das nossas filosofias, para contar das nossas filosofias, para tecer, né, as nossas filosofias. Então, é nesse sentido que ela está na encruzilhada. Para mim, encruzilhada é caminho, né, é a diversidade, a pluralidade de possibilidades que a gente tem. A Wanda Machado diz que o pensamento africano ele é regido pelas possibilidades, e é nas possibilidades que a gente reinventa, inventa e cria as nossas liberdades. Então, entendendo essa filosofia, essa ancestralidade, que passa a ser entendida como uma filosofia do povo negro no Brasil, a gente vai entendendo ela como movimento também, né? Como uma teia que é constituída de movimentos, pensamentos, sentimentos, né, as práticas de resistência e de resistência do povo negro, né? Ela, para mim, é um princípio suleador, um princípio de transformação, e ela cria esse processo de enraizamento, né? E eu até falo que quando as nossas raízes estão fincadas, elas não podem ser removidas, né? Ela é o movimento do nosso próprio corpo. É como o bambu, né? O bambu tenta derrubar, mas ele está ali, ele se move, mas se mantém fincado assim. Então, a ancestralidade, ela vai habitar esse nosso solo sagrado, e aí são os territórios diversos, territórios físicos, espaços, né, diversos, a gente pode dizer dos terreiros das religiões de matriz africana, dos terreiros dos muitos interiores que a gente tem por aí, dos quilombos, enfim. E ela traz esses princípios de responsabilidade, de cuidado, né, de pensarmos as nossas escolhas, assim. E eu tenho dito que a ancestralidade, ela é também um movimento de escuta sensível, que é a escuta do nosso corpo. E ouvir o nosso corpo é entender também a natureza que nos habita.
Para falarmos sobre isso, eu vou falar aqui com a Macota Valdina Pinto, que ela diz assim: ancestralidade para mim é tudo que veio antes de mim. A natureza é minha ancestralidade. E a natureza não foi o ser humano que fez. O ser humano veio depois que toda a natureza foi criada para dar boa intenção de vida para o ser humano. Ela escreve homem, mas eu boto sempre ser humano. Então, a minha ancestralidade é toda a natureza que foi construída pela primeira semente viva que iniciou esse mundo. Quando a gente vai perdendo as nossas raízes, né, a gente fica solto nesse mundo, a gente não entende os próprios movimentos dos nossos corpos, né? Muitos dos nossos adoecimentos é porque a gente conhece pouco o nosso corpo, né? A gente alimenta mal o nosso corpo, a gente não escuta o nosso corpo, a gente não escuta a natureza. Eu lembro sempre do meu pai falando, o pai do meu pai morreu com 96 anos, eu acho, a minha avó, a cheirosinha também, acho que 97, assim, e meu pai dizia, eu não entendo essas doenças que existem hoje, meu pai se criou com comida muito gordurosa, com muito açúcar da rapadura, com não sei o que, o pai, mas como que isso era produzido antes, né? Como que tudo isso era produzido antes? A mãe Estela de Oxóssi, ela fala que o maior chá que a gente tem é nosso estômago, né? Porque o tanto de coisa que a gente coloca para fora. E eu percebo, meu corpo, ele responde quando eu começo a me alimentar muito mal, assim, ele responde muito mal, assim. Porque é isso, gente, o nosso corpo, ele é vivo. A gente vai entendendo, a gente tem que entender todos os processos meu Deus, a gente perde o gosto das coisas. E a gente perde o gosto da vida nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Sempre de hierarquização, de um sabor que tira o sabor das coisas, né? E a gente não se escuta, porque se ouvir também é ouvir aquela criança que perguntava lá atrás, o que eu quero ser quando crescer? Porque quando a gente se pergunta hoje, enquanto pessoas adultas, o que eu quero ser quando crescer, é se responsabilizar pelo nosso estar no mundo. E aí, quando a gente se responsabiliza por esse estar no mundo, a gente se pergunta, se questiona, o que eu estou fazendo? E eu me questiono todo dia, Dil, e aí, cara, o que você está fazendo com você mesmo? O que você está fazendo com o seu trabalho? Como que você está fazendo? Né? A Wanda Machado, ela diz que a postura ancestral, ela nos dá outra vida, que é justamente essa implicação, porque a ancestralidade é um projeto de vida. Ela diz assim, aí o Nego Bispo, não sei se vocês conhecem, um grande mestre quilombola, Nego Bispo, que eu chamo de mestre bispo, do quilombo Curtume, do Saco, aqui no Piauí, né, ele fala assim, não existe início, meio e fim. Nós somos início, meio e começo. Quando a gente entende essa ancestralidade que está nesse movimento com a natureza, a gente entende que nós somos início, meio e começo. Aí a Wanda Machado diz assim, a ancestralidade nos dá outro projeto de vida, que ela diz assim, eu não vou dar continuidade apenas pela minha neta, né? Mas também por aquilo que eu estou fazendo, plantando e deixando aqui. E ela traz o exemplo dela no terreiro. Por exemplo, cada pessoa que está se iniciando é uma pessoa que eu estou me tornando responsável por ela, enquanto uma pessoa de terreiro que só existe nessa relação comunitária. Então, eu, Adilbene, eu não tenho filho, eu não pari uma criança, mas existem outras formas de maternar. Eu tenho uma responsabilidade hoje muito grande com o meu estar no mundo, por conta do meu sobrinho, por conta do meu próprio pai, da minha mãe, né, de pessoas da minha comunidade, de pessoas que eu vou conhecendo. Então, é um outro projeto de vida. Eu era uma pessoa que eu cresci, né, enfim, eu convivo com a depressão, e eu fui aquela pessoa que tentou suicídio, não sei o quê, até o momento que eu perguntei, e aí, Adil, se você morrer agora, o que você deixou de bom para esse mundo? Qual é a lembrança que você vai deixar? Os povos indígenas africanos sempre pensam, né? Dizem, uma pessoa realmente só morre quando ela é esquecida. E aí eu me perguntava, que morte é que você quer para você? E, cara, quando a gente começa a viver se implicando com essa vida, com esse estar no mundo, você vai encontrando, dói, porque a gente
cara, esse mundo é cruel, né? Olha a pandemia que a gente está vivendo aí, rindo da nossa cara, a natureza dizendo, olha, vocês humanos, sem mim vocês não são, mas a gente não, é tão difícil entender isso, né? Sem a natureza nós não existimos. Então, as filosofias africanas perpassadas pela ancestralidade e o encantamento é sempre esse convite para pensarmos qual é o nosso projeto de vida. Eu sou pessoa, eu sou indivíduo, eu quero ser pessoa, eu quero ser indivíduo. Né? Reconhecer a nossa ancestralidade nos proporciona, portanto, né, essa consciência política do nosso estar no mundo, consciência cultural, consciência econômica, ela é ética, né? É uma postura ética diante da vida, não é a moralidade é inventada, é tecida aí de acordo com a história, ela é ética, a ética é essa responsabilidade pela vida, né? Esse respeito pela vida, a potencialização da vida desse nosso estar no mundo. Então, é uma construção que é estética, epistemológica, né? Pautada no comunitarismo, na ética do bem viver. Esse bem viver, a gente tem que ter a garantia de todos os nossos direitos. Só que não é só reivindicar os nossos direitos, é construir esses direitos, é construir também, certo? Então, ela está nesse fortalecimento da luta contra o racismo, epistemicídio, sexismo, genocídio, a colonialidade que perpassa o nosso cotidiano. Então, quando eu reconheço a minha ancestralidade e eu entendo ela como esse enraizamento, né? Eu a entendo como esse início, esse caminho, esses processos de cura, fonte, guia, eu entro num processo de encantamento, porque eu posso reconhecer a minha ancestralidade. Ok, eu tenho uma origem africana, eu tenho uma origem indígena, eu tenho uma origem espanhola, mas se eu não me encantar com ela, ela não provoca mudanças no meu estar no mundo. Né? Ela não provoca esses questionamentos de entender onde estão as minhas raízes. Né? Que história me permitiu estar aqui? Quais histórias? Que escrevivências estão sendo tecidas para a minha existência? E o que eu estou tecendo? Então, o encantamento pela ancestralidade nos provoca esse questionamento, né? É entender que nós somos chão, é entender que nós somos terra, é entender que nós somos natureza, né? E, portanto, produtores de vida. E que não há conhecimento sem movimento. Não há conhecimento sem movimento, porque não há vida sem movimento. Então, a gente pode, os conhecimentos eles devem ser revisados, revistos, né? Eu ia falar um pouco mais sobre a questão aqui da escuta sensível, que é um conceito que eu venho trabalhando com ele, mas eu já falei, eu não vou me aprofundar, não. Bom, o encantamento, a filosofia do encantamento, ela nasce, então, dessa ancestralidade, né? Assim como a ancestralidade é potencializada com esse encantamento, e ele produz os sentidos da nossa vida, né? É esse propósito. Qual é o teu esse desejo pelas outras pessoas, entendendo que essas outras pessoas não estão fora de mim, elas fazem parte de mim, porque só existimos em relação, né? Nos questionarmos continuamente diante das nossas ações, e, portanto, ele é um conceito de praxe e de afeto também, né? Como eu disse, quando eu reconheço que meu corpo é ancestral e sagrado, aí eu vou para o lugar do afeto, do sentido das outras pessoas, de olhar para as outras pessoas de uma outra forma, né? Então, o encantamento, ele questiona a identidade própria de uma política de dominação, que só pensa em preservar bens para uma minoria, né, que desencanta existir com inúmeras injustiças sociais. Então, ele é um ato político, né? Por isso que a gente diz, são filosofias de praxe, que trazem mudanças, né? E aí, nesse sentido, o Eduardo Oliveira fala que a filosofia africana, ela nasce do encantamento. E aí eu falo de uma filosofia africana contemporânea. Mas quanto mais eu estudo filosofia africana contemporânea e conheço a filosofia quemética, por exemplo, mais eu percebo como
o princípio da ancestralidade está perpassando toda essa história, né, que é tão longa, nesse movimento, né? Qual é a tua ética, né? Qual é o sentido para o seu estar no mundo? Qual é o propósito do seu estar no mundo, né? Então, o Edu diz que é do encantamento dessa atitude frente à vida que nasce essa filosofia, que é uma filosofia tradicional, mas traz novidades, porque a tradição não é estática, né? E que quando a gente aprende com as pessoas mais velhas, com a antiguidade, a gente está atualizando esse saber, né? É uma filosofia que se abre para todas as possibilidades, é uma filosofia da diversidade e encara a mudança com uma atitude. É um movimento de, né, quanto mais culturas diferentes eu conheço, eu só posso me tornar uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que conheço mais, que viajo mais, né? Aquela menina que queria conhecer o mundo, outros saberes, é isso, assim. Então, eu vou me expandindo, eu vou conhecendo, eu vou me transformando sempre, né? Essas filosofias são filosofias que estão nesse movimento de desconstrução, de transformação, de transição, né? Não é, de novo, não é estática. Bom, as filosofias africanas têm a cultura como esse grande eixo, né? Está nesse lugar dessa criticidade contínua, de inclusive se perguntar o tempo inteiro que filosofia estamos produzindo. Tem essa noção de circularidade, né? Está tudo em movimento, tudo é circular, que aí traz uma perspectiva da horizontalidade, saindo da verticalidade. As nossas sabedorias do cotidiano, inclusive tem uma corrente da filosofia africana, que é a filosofia da sagacidade, que é das pessoas sábias, das pessoas mais velhas, que é ouvir, né, as pessoas das comunidades, tecida por histórias e memórias, está para além da geografia física, né, é perpassada pela transversalidade, pelas diferentes territorialidades, e ela tem alguns objetivos, assim, que é significar a nossa própria existência no mundo, né? Sair desse lugar que a gente foi aprendendo na filosofia, que tirava a nossa humanidade para dizer, nós temos humanidade, nós somos seres humanos também, nós somos racionais também, nós também produzimos conhecimento, formar pessoas íntegras, aí, de novo, sair dessa perspectiva da individualidade para uma perspectiva da comunidade, né, de pessoas comunitárias, enfim, entender a filosofia como causadora de perspectivas libertárias, né, sempre esse convite à emancipação, e a entender que os processos de descolonização são contínuos, diários, e suscitar que nós, dentre os muitos outros objetivos, que nós podemos e construímos, sim, uma filosofia de ponta. E segundo Eduardo Oliveira, ela tem aqui 4 princípios básicos, né? Pensando, por que a filosofia da ancestralidade do encantamento é tão importante para mim? Que me traz essa perspectiva desse diálogo, como eu falei, né? Eu não estou só falando sobre filosofia africana, eu estou falando desde essa experiência do Brasil, né? Então, esses princípios, ele diz a ancestralidade, a diversidade, a integração, né? E a tradição. Quando a gente pensa em tradição, a gente vem esse processo de memória, né? De enraizamento. E a Wanda Machado, ela diz assim, tradição é a memória viva de um povo, onde nem o tempo, nem o espaço se apresentam como limite. Os valores que garantiram a integridade, a vida e a dignidade de nossos ancestrais escravizados continuam a criar caminhos de libertação. Então, é a gente aprender com essas nossas ações que vão perpassando o tempo e que a gente vai atualizando, né, com o nosso fazer também. E aí o Rampa Tebar, eu gostei muito quando eu descobri essa fala dele, né, que ele diz que a tradição ela deve ser considerada como uma árvore, que há o tronco, mas também há os galhos. Então, uma árvore sem galhos, ela não dá sombra. Tradição seria essa sombra. Ele diz assim, é por isso que as tradições devem podar elas mesmas os galhos que morrem. Sou contra a conservação cega e total das tradições, como sou contra a negação total das tradições, porque isso seria uma negação, uma abdicação
personalidade africana. Então, ele traz essa noção do enraizamento, né, que está esse movimento dessas árvores, que aí, o que eu entendo? Essa ancestralidade como as nossas raízes, nós aqui agora somos um tronco, e aí a forma como a gente está produzindo esse nosso estar no mundo, está aqui, alimentando os nossos galhos. Aí a pergunta, a gente está dando sombra ou não? A gente está fazendo sombra ou não, né? Então, eu entendo que essa memória africana ancestral, com essa tradição que perpassa o tempo e espaço, ela faz esse convite a esse enraizamento, que é movimento de expansão, de fixação, de profundidade, né? E me traz essa noção desse vínculo de pertencimento. Aí eu tenho aquele livro do Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele diz assim: se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação à sua identidade, pertencimento, elas vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Justamente aquilo que eu falava, né, de ficar solto no mundo. Quanta loucura aí, né, que é diagnosticada em escritórios aí, por psiquiatras, enfim, que na verdade é esse desenraizamento, é você não ter um sentido para o seu estar no mundo. E aí, nesse sentido, o Krenak também diz, tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. De novo, se a gente não entender esse vínculo com essa memória ancestral, também essa memória com a natureza, a gente vai estar só produzindo destruições do mundo e não possibilitando outros mundos, né? Mundos encantados, ou seja, mundos com possibilidades diversas. Gente, já caminhando aqui para o final, vou falar muito brevemente de algumas correntes da filosofia africana que eu trabalho com elas, que seria a etnofilosofia, a filosofia das pessoas sábias, né, a filosofia nacionalista ideológica, que é a filosofia política. Muitos dos grandes políticos que participaram dos processos, de vários processos de libertação de países africanos, são considerados como filósofos muito importantes dessa contemporaneidade, que eu falo da década de 40 para cá. Na década de 60, de 70, ainda tinha diversos países africanos que estavam em processo de libertação, ainda eram colonizados, né? Então, e aí tem a filosofia profissional, que é o que a gente faz aqui na academia, né? E eu acho que a gente tem esse grande exercício de traduzir para essa linguagem acadêmica, né, essas filosofias dessas pessoas, das comunidades, que é muito o que a gente faz nos projetos de extensão. E aí eu preciso dizer que a gente precisa ter mais ética, né, com esses trabalhos que a gente vai até as comunidades, aí aprende uma porrada com o pessoal da comunidade onde a gente vai, depois a gente escreve e muitas vezes não diz com quem foi que a gente aprendeu sobre tudo isso, né? E aí é a universidade que está produzindo esse conhecimento. A universidade está produzindo esse conhecimento desde aquelas vivências, aquelas experiências ali, né? Aquela cultura, aqueles saberes daqueles povos. A filosofia literária, como eu já falei para vocês, né? A poética, eu não sei pensar filosofia que não seja encruzilhada pela literatura, e aí eu acho que a literatura africana, e principalmente das mulheres negras, tem feito um papel, sim, impressionante para trazer para a gente as filosofias africanas, né, nesse movimento sempre de denúncia do que a gente passou e passa, desses processos de colonização, mas de anúncio das nossas riquezas. E aí a gente poderia trazer aqui a Paulina Chiziane. A Paulina Chiziane, ela diz assim: não haverá filosofia africana a partir de um livro da Europa. A gente tem que filosofar, tem que construir a filosofia desde os nossos próprios valores, né? Desde as nossas próprias histórias. Ela diz que não é possível a gente aprender, que a gente não parta da esteira, né? Aprender a ouvir, inclusive ouvir a nós mesmas, nossa intimidade, a nossa ancestralidade, que é a escuta sensível. Muitas vezes se fala em lugar, mas a gente desaprende a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. E se essa escuta não começar por nós mesmos, ela não vai estar
A gente não vai ouvir as outras pessoas, as outras culturas, os outros saberes, né? A gente pode trazer a Chimamanda Adichie, que também tem feito um trabalho incrível, né? A gente pode pensar naquele vídeo dela, naquela palestra que transformou um livro, né? O perigo de uma história única. Quando a gente traz outras filosofias para os nossos currículos, enfim, para a gente estar aprendendo desde outras filosofias a entender que há diversas histórias, né? Pensar a hermenêutica, e aí uma corrente que eu tenho chamado de femininas, né, que é o que eu tenho trabalhado mais ultimamente, que aí eu não estou falando de gênero, não estou falando de feminismo negro ou de mulherismo, mas é uma noção desses feminino, feminino como energia que habita todas as pessoas. Aí é um diálogo com o Sobofun Somé, que é da etnia Dagara, de Burkina Faso, um diálogo com a Eurokei Ovemi, lá da Nigéria, enfim. Ainda está em desenvolvimento. Eu parei a minha tese, que eu tive que defendê-la e botar no mundo, mas ela ainda está em construção. Então, gente, eu tentei pegar um pouquinho de todas essas coisas para tecer essa conversa, sabendo que são sempre possibilidades, né, inventivas, enfim, da gente falar, e convidar e despertar para a curiosidade, afinal, esse é esse nosso grande movimento, né, despertar para a curiosidade. E aí eu queria finalizar dizendo que a ancestralidade, ela guia, né, ela cuida, ela cura, né, ela convida ao encantamento, e esse convite é para a gente entender que nós somos seres sagrados e que a gente tem que se responsabilizar com o nosso estar no mundo, né, que é uma responsabilidade coletiva, é pensar no todo. A mãe Estela de Oxóssi, ela diz que é preciso a gente ter cuidado constante com o que nos é considerado importante. Então, quando a gente se escuta, né, começa a ouvir essa ancestralidade, a gente não esquecer essa criança que queria saber o que quero ser quando crescer, é a gente se perguntar, né, o que realmente é importante para nós. Porque no mundo que a gente vive, ele vai nos engolindo e a gente tem que pagar conta, a gente tem que escrever uma monografia, uma dissertação, uma tese, a gente tem prazos, e a gente vai se perdendo, né, e deixando de pensar o que realmente é importante para nós. E principalmente quando a gente vai para esse lugar dito da decolonialidade, que é tão mais difícil, né, às vezes nós somos desencorajadas a seguir nessas pesquisas, porque é tudo mais difícil para a gente, para nós mulheres é mais difícil ainda, né? A filosofia africana também é um lugar machista. Eu tenho dito que é uma filosofia que é feminina, mas que quem tem falado muito sobre ela, escrito, são os homens, e os homens nem sempre estão citando as mulheres, mas é impressionante quando a gente escuta, eles estão sempre trazendo as suas vozes femininas, ancestrais. Então, enfim. E aí eu quero dizer que eu parto desse meu sertão, daquela minha história, de onde eu venho, né, de onde eu estou, dessas minhas experiências, escrevivências, para tecer tudo isso, essa ancestralidade, essa minha compreensão do que é tudo isso, no sentido também de que esse convite, né, para que cada uma de vocês pense a partir do seu próprio chão, do seu sertão. E eu quero finalizar com uma frase do Rampa Tebar, que eu gosto muito, que ele diz assim: existem coisas que não se explicam, mas que se experimentam e se vivem. Então, a ancestralidade e o encantamento, eu fico nesse exercício de querer explicar, mas que é muito mais dessa nossa vivência, né, desse nosso sentido, e é esse convite para se perguntar, né, o que me encanta, e que encantamento eu estou deixando para o mundo. Então, eu convido vocês a ouvirem a ancestralidade de vocês, eu ouvir a ancestralidade de vocês, é ouvir a criança que os habita, é ouvir quem permitiu que vocês estivessem aqui, né, que nós estivéssemos aqui. Gratidão, desculpa aí mas, enfim, e axé. Axé. Não tenho nem palavras para agradecer, eu estou encantada. A sua fala evoca na gente essa lembrança de que a filosofia genuína, ela é música. Então, a gente vai ouvindo como uma música, né? Uma música, assim, de quando tinha musas, né? Então, agradeço de coração. Faço minhas palavras do chat Posso, aqui.
Pode falar. Posso fazer um comentário sobre essa história da música? Por Antes favor. de começar aqui, eu pensei assim, ó, cara, a minha fala tá parecendo quando... Eu não sei dançar, mas eu gosto do lance da dança, né? Aí eu digo, tá parecendo aquela dança assim, que você não dança no ritmo, assim. Porque... Aí você trouxe música, eu tentei, eu até botei uma música antes aqui, a Lued Luna, né? Eu sou um corpo no mundo e nós somos esse corpo memória. Pensando nisso, bom, a minha fala é uma música, é uma dança e eu vou, então, que bom que você trouxe isso, porque era o que eu estava pensando. Sim, transparece, né? Eu lembrei também na sua fala sobre a criança, de uma fala do Mateus Aleluia. Mateus Aleluia, o músico, né, que fundou os Chico Anza e passou 20 anos em África e agora está aqui trabalhando, né, e com a força dos orixás, e ele tem uma fala que é o seguinte, que ele, durante a vida toda dele, ele foi convidado a ouvir a criança que tem dentro dele, e que essa foi a condução da existência dele toda, né? Essa escuta da criança que o levou a ser essa, né, super liderança quilombola e da música popular brasileira, né? Então, assim, adorei a sua fala sobre a criança que leva, né? Que te leva e te traz aqui e nos faz encantar. Então, quero fazer minhas palavras também do Augusto Caetano, que coloca aqui que receba nosso carinho, nosso vigor numa torrente que lhe banha e inunda de vida, segue forte, bela e firme. Obrigada, Gustavo, pelo comentário. A Isabel Cardoso, que coloca também, menina cheia de sabedoria, perfeita, eu não sabia que precisava dessas palavras até agora, palavras da Evelyn Santos. Gratidão, gente, gratidão, Evelyn. Conheço a Evelyn. Então, assim, eu gostaria de falar, se alguém quiser falar também está convidada, né? Um axé maravilhoso a sua fala, Odilene. Eu acho que, assim, estamos todos aqui honrados pela sua fala, e me chamou muita atenção essa possibilidade, né, da gente estar reverenciando as mulheres que, de alguma forma, vêm permitindo uma existência nossa na filosofia. Você citou Paulina Zigiane, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, né, e que conseguem realizar muito mais nesse campo de acontecimento afirmativo, né, até sem esquecer que a gente tem que trabalhar com esse âmbito da denúncia, né, que é também a força do movimento negro. Assim, eu quero agradecer não só pela sua fala, mas também pelas fotos, que eu tenho sempre uma alegria de ver nas redes sociais, quando você posta. Então, assim, uma alegria para mim poder, de certa forma, estar na quarentena para poder assistir às suas falas, mas também às suas fotos do sertão, né? Desse sertão que, de alguma forma, conforme fala Guimarães Rosa, é, antes de tudo, dentro da gente. Uhum. E aí, eu gostei muito dessa fala da terra, no sentido de que a aparência que me evoca é que foi, antes de tudo, a terra que exigiu a sua existência, por conta dessa possibilidade de ser um cuidado da terra pela terra, né, sobre a qual você fala. E aí, esse se dá pensadora é, antes de tudo, uma exigência da própria terra, o que nos faz também pensar nessa possibilidade que, assim, o Guimarães Rosa, numa entrevista para um tradutor dele para o alemão, Guten Lorenz, ele foi convidado a falar, não, se ele tinha algum filósofo europeu como referência. E aí o Guimarães Rosa falou que ele não gostava de filosofia europeia, com exceção de um pensador, que é o Unamuno.
E aí eu fui ler o Unamuno por conta disso, e o Unamuno ele fala muito da mulher, né? Ele tem um cuidado com a mulher muito grande. E aí é um pouco isso, né? De que não faz sentido uma filosofia que descuide daquilo que pode cuidar, que é o cuidado com a terra. Então, a fala do Heidegger, por exemplo, que foi referência, só é possível filosofar em alemão e grego. O Guimarães fala que é absurdo, porque não faz sentido nenhum uma filosofia que faça exceção daquilo que é mais importante, que é o sentido da terra. E da mulher nesse lugar, que é o lugar que a gente pode dizer que é do matriarcado, na medida em que faz menção a esse cuidado que é feminino, né? Então, é só um comentário, assim, se você quiser comentar, agradeço. Eu quero dizer que eu adoro Mateus Aleluia, quero ouvir, eu não conheço essa fala dele sobre as crianças, assim, né? Eu escuto muito ele falando da ancestralidade como esse projeto de vida, essa nossa forma de estar no mundo, né? E é isso, né? Essa foi a terra que me trouxe a filosofia, e com essa filosofia africana eu tenho voltado para a terra, né? Onde quer que eu esteja. E eu não conheço esse autor, Unamuno, quero conhecer para ler um pouco mais sobre isso, assim. E sobre essa questão do cuidado, né? Eu procurei ter esse cuidado na minha tese, porque a construção da mulher, né, como esse conceito, essa perspectiva do que é ser mulher, é muito dessa mulher nesse lugar do cuidado como obrigação, né? A Fernanda Cardeira, ela disse, não, nós nascemos com essa perspectiva do cuidado, mas é esse cuidado desse maternar, desse criar, desse cocriar, né, dessa proteção, dessa potencialização da vida. Então, não é essa obrigação que a colonialidade, que tudo isso foi colocando a mulher, né? A mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar. Não, é o cuidado desde esse lugar dessa potencialização mesmo da vida, né? Sim. Acho que eu vi pessoas aqui querendo perguntar, acho que o Diego, a Evelyn quer perguntar. Isso, eu quero dar a palavra para a Evelyn. Evelyn, se você puder, acho que era um instantinho. Se quiser falar, o seu microfone está aberto. Ou não está abrindo? Consegue me ouvir? Sim. Acho que agora foi. Adil, parabéns pela apresentação. Eu sempre amo ouvir você falando, principalmente porque você trata de um assunto, de um conceito que eu trabalho e que ainda é muito novo e difícil de ouvir, que é a escrevivência. Por não se tratar de um conceito próprio da filosofia, são poucas as pessoas que trabalham com ele. Então, assim, ouvir você falando é sempre óbvio que eu vou perguntar sempre mais da questão da escrevivência. E, principalmente na filosofia, é muito complicado encontrar pessoas que estão... Ou talvez eu que estou com essa dificuldade, não sei. De encontrar ainda pessoas que trabalham com esse conceito de escrevivência. Então, de certa forma... Eu acabo sendo jogada para a história, antropologia, para todas as outras áreas, mas a filosofia me tira um pouco da escrevivência, ou a escrevivência me tira da filosofia. E aí, falar como você foi tratando, e sempre você volta a essa questão da sua infância, eu também acabei sendo jogada, agora eu estou na especialização, acabei sendo jogada para a infância e essa relação com a escrevivência. E aí eu queria que eu sei que você falou bastante sobre isso, mas sobre essa questão da subjetividade dentro da escrevivência, e essa relação com a infância, porque é um assunto que eu estou trabalhando agora e é poucas pessoas que conseguem me ajudar com isso, e vou me aproveitar um pouco aqui de você. E eu vejo que essa questão da ancestralidade, eu acredito que foi um texto que eu vi, foi do Flor do Nascimento, né, o Anderson,
que ele fala, tem essa questão da criança que ela também já carrega com si essa ancestralidade de ter uma história, né? Ela não vem aquela ideia de que a criança ela é uma folha em branco, que ela vai começando a ser escrita na filosofia da ancestralidade, não tem isso. Então, de certa forma, eu queria que, não sei se você consegue falar, mas entrar um pouquinho nessa questão da infância e essa escrevivência vista a partir de um olhar infantil. Eu respondo logo ou tem alguma outra pergunta? Não, eu agradeço a Evelyn pela pergunta, pode responder. Sim. Gratidão, Evelyn, querida. É instigante a sua pergunta. Eu vou te contar histórias. Eu tenho sido um pouco contadora de história. A primeira história é que quando eu comecei a dizer que a filosofia africana, ou que escrevivência era um conceito filosófico, em 2017 teve a minha banca de qualificação de doutorado, e aí eu ouvi de uma pessoa da banca a seguinte questão, na verdade, a seguinte afirmação: Conceição Evaristo não diz que a escrevivência é um conceito. E a minha resposta foi: eu, enquanto filósofo, afirmo que escrevivência é um conceito filosófico. Para mim, é um conceito filosófico. Então, está nesse lugar da gente se autorizar, né, a entender quais são os nossos conceitos guias, né, porque, e aí principalmente na filosofia ocidental, que está muito nesse lugar de querer dizer o que as coisas são ou não são desde um único ponto de vista, né, enfim. Então, para mim, a escrevivência é um conceito filosófico, mas, de fato, é um conceito que é oriundo na literatura, e que a própria Conceição, ela fala, eu não tinha consciência, né, de que escrevivência era um conceito que tinha toda essa potência conceitual quando eu estava construindo esse conceito, né, foi um termo que foi surgindo a partir da escrita dela, enfim. Então, não é que você não está encontrando, é porque, de fato, é um conceito que não era lido como filosófico, não tem sido lido pela grande maioria, né, como um conceito filosófico. Mas, para mim, volto a dizer, é um dos conceitos filosóficos mais potentes da atualidade, porque ele traz diversas denúncias aí, né, essa denúncia da colonialidade, do sexismo, do racismo, enfim, e muitos anúncios. E você falando aí sobre essas tessituras, né, de pensar e ir para as outras áreas, aí eu tenho dito desde as minhas experiências, né, que eu precisei sair da filosofia para poder filosofar. Eu não fui para o mestrado em educação, doutorado em educação, por uma livre escolha. É porque eu não podia pesquisar a filosofia africana lá no curso de filosofia. Eu comecei a pesquisar filosofia africana tem quase 18 anos, gente. Eu sou velhinha já. E então, assim, eu não pude escrever uma monografia em filosofia africana. Eu tive que escrever sobre outra coisa. Eu consegui ministrar um curso de umas 20 horas, sei lá, sobre filosofia africana no meu estágio docente na licenciatura em filosofia. Isso eu consegui, né? Eu criei uma apostila, a partir daí surgiram meus primeiros artigos, enfim, mas eu não consegui, né, seguir na filosofia, e se você for observar, quem estuda filosofia africana hoje, nas universidades, em poucas universidades brasileiras, é porque, por exemplo, o Eduardo Oliveira, vamos dizer aqui os nomes mais reconhecidos na filosofia africana no Brasil, onde eles estão? Eduardo Oliveira está no programa de educação da UFBA. O Anderson Flor é o único, da galera que eu conheço. O Anderson Flor, ele está em bioética, em filosofia na UNB. O Emanuel Soares está na UFRB. O Renato Nogueira está acho que também na filosofia da educação, filosofia na Rural do Rio. Acabou aí. O Tiago Dantas está em educação, né? Eu fui para educação. O Eduardo Oliveira fez mestrado em antropologia e doutorado em educação. O
O Emanuel Soares foi para a educação para falar de filosofia africana, trabalhando com Exu. O Renato Nogueira diz, eu só comecei a estudar filosofia africana depois que eu terminei meu doutorado e passei no concurso. Há toda uma dificuldade. Hoje em dia tem uma galera que estuda filosofia africana na Federal do Rio de Janeiro, porque tem um professor que foi criada ali uma corrente de professores que recebem muitos desses orientandos e orientandos, e eles trabalham com coorientação, que aí é uma das coisas que eu digo, olha, gente, não tem mais desculpa de dizer assim, não tem professor para orientar essa pesquisa. Tem que fazer o que eu fiz. Eu cheguei lá, beleza, mas eu tenho que me oriente. Está aqui o currículo dessa pessoa. É assim que a gente vence, no sentido de dizer, eu vou pesquisar, mas não foi fácil. E olha que eu estava na Federal da Bahia, eu ouvi isso, Adil, muda a sua pesquisa, aí depois você começa a pesquisar o que você quer, né? Muda a sua pesquisa para você entrar no programa de educação. E as pessoas me questionavam por que eu não estava na filosofia, por que eu não estava em história, isso na educação, né? E na filosofia as pessoas riam da minha cara e de outras pessoas dizendo que isso é coisa de gente doida, né? Porque não existe filosofia africana, todos esses processos. Então é muito difícil. Hoje é bem mais fácil, mas ainda é um processo muito difícil. E a outra questão sobre a infância, é engraçado que eu participei de um evento já faz um tempo com o Renato Nogueira, e a gente estava numa mesa, era eu e o Renato no Copênio, Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras, em 2018. Foi em 2018, lá em Uberlândia. E aí teve uma pessoa que me fez uma pergunta que eu falei, é exatamente isso. Ele disse assim, esse encantamento que você fala, não é essa criança que o Renato diz? Aí eu olhei para o Renato e falei, cara, é exatamente isso. Daí eu fui entendendo mais esses processos, porque toda vida que eu queria entender o meu processo de falar, de por que eu fui para a filosofia, por que eu estou estudando filosofia africana, eu voltava para essa criança, né, para a Dilbênia criança. É impressionante como coisas que a Dilbênia criança me dizia, eu escuto hoje e eu ainda falo hoje. E aí eu vou tentar te responder, para dar espaço para outras pessoas, vou te contar uma historinha que eu aprendi muito com essa história. Eu até contei esses dias. Nesses 8 meses que eu fiquei lá na casa dos meus pais, vivendo mil coisas, assim, eu vivi uma experiência materna, foi muito difícil para mim. Meu sobrinho me adotou como mãe, o Daniel, ele fez 5 anos, mas essa época dessa história ele tinha 4. E meu pai, até hoje, ele acorda 3h30, 4 da manhã para tirar o leite do gado, a minha mãe ainda faz queijo, meu pai vende uma parte do leite, à tarde também é esse mesmo movimento, então às vezes eu tinha que ir para a cidade entregar leite e tal, enfim. E aí, cara, quando ele termina essa história do leite, 5 horas da tarde, porque tem horário para chegar na cidade e tal, ele vai dar leite para os borreguinhos e não sei o quê. E aí meu sobrinho sempre ia com ele, mas para depois ir brincar. Era a sedução do meu sobrinho para depois ir brincar, né? E aí eu só lembro lá que eram umas 5h30, 5h40, por aí, eu ouvindo o meu sobrinho, vamos brincar? Meu pai, não, meu filho, eu tô cansado. E ele insistindo, aí ele olhou para o meu pai, tá bom, vô, pois vamos brincar de brincadeira de velho? Aí meu pai riu, né, soltou uma gaitada e falou, meu filho, que brincadeira é essa? Aí ele, peraí, vô. Aí ele pegou lá uma cadeira, botou no terreiro lá de casa, em frente à porta de entrada, pegou outra cadeira e botou lá do lado e disse, vô, senta aí. E meu vô sentou. Aí ele sentou do lado e disse, pronto, vô, isso é brincadeira de velho, ficar parado olhando o tempo. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, gente, olha que sabedoria. Ficar parado olhando o tempo, assim, sabe? E menino de 4 anos dizer isso. Então, ele é meu sobrinho que me liga para dizer, você viu a lua como ela tá bonita hoje? Ela tá assim. O que gritava da casa dele para eu ver a lua. Ele se interessa sabe, por entender os processos da natureza, por plantar. Ele não gosta de escola. Ele gosta de ir para a roça, ele está juntando dinheiro para comprar um trator, ele gosta dessas conversas, de chegar... Gente, o que ele escuta as pessoas mais velhas,
E ele conta histórias, aí ele fala, ah, avô, eu já passei nessa roça aqui, ele começa a contar histórias. Meu pai, meu filho, como que você sabe disso? Meu avô Dimas contou. O vô Dimas morreu, já tinha uns 10 anos, quando ele nasceu, já tinha uns 10 anos que meu avô morreu, sabe? Mas ele traz isso porque a gente sempre fala muito do meu avô e da minha avó, então para ele é uma presença. Enfim, é isso, as crianças têm muito para nos ensinar, né? Muito, muito para nos ensinar. E eu não sei para vocês, mas essa história da brincadeira de velho ficar parado olhando o tempo, para mim é de uma sabedoria absurda, porque a gente só tem atropelado o tempo. Então, a ancestralidade é muito esse convite para a gente parar e observar o tempo. Então, o que é o tempo para você, né? Maravilha. A Evelyn está agradecendo. Eu queria falar, a fala do o André Stock colocou aqui, agradecendo a SAF por ter te convidado, e agradeço, André, o agradecimento pelo convite. E quero dar a fala agora a Gustavo Caetano. Pode falar, a Gustavo. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir? A pergunta-chave, né? Sim, pode falar. Tá bem. Acho que agradecer é pouco a essa mágica manifestação de saber que parte de uma pessoa tão jovem que insiste em dizer que já é velha, né? Nesse cenário, a fala da doutora, se me permite o seu título, né? O que me toca, o que me move é quando você fala com carinho da negra que vai para a Casa Grande para amamentar o filho dos donos. E eu fico me imaginando se você consegue perceber essa ligação mística, essa ligação mágica, não necessariamente científica de DNA, mas essa herança que essa mulher negra, essa mulher que está ali para essa função, ao passar o seu leite para esse filho, a geração que vai chegando adiante, depois que esse filho cresce, que recebe essa magia dessa mulher que tem esse afeto, esse carinho, talvez até mesmo pela obrigação, mas esse momento não importa, ela está amamentando ali uma prole, um pequeno ser que vai levar adiante, disseminado dentro dele, através desse leite branco que sai dessa negra e que chega até ele de uma maneira tão bonita, e que possa levar, de repente, adiante o carinho, o afeto que a própria mãe não o deu. Compreende isso? Uhum. Posso responder? Sim. Grata a Gustavo. Enfim, essa é uma pergunta meio complexa, porque aí ela parte de 2 pontos de vista, né? E quando eu falo, desde uma fala da Conceição Evaristo, eu citei Conceição Evaristo, né? É esse lugar de violência mesmo, porque essas mulheres estavam ali nesse lugar de violência, né? Elas eram obrigadas a fazer aquilo, e os da Casa Grande, como se diz, não estava pensando nisso no afeto, era uma necessidade, era obrigação. Então, muitas vezes essas mulheres eram violentadas a ponto de não poderem alimentar os seus filhos, porque tinham os filhos da Casa Grande para alimentar. Então, elas eram proibidas de alimentarem os seus próprios filhos. Então, é um pouco complicado ver essa magia aí, mas eu entendo a sua pergunta, já teve muitas discussões em torno disso, né? Porque a violência que perpassava os processos de escravização, de negação do materno, inclusive dessa mulher, porque ela não estava alimentando por ser mulher, né, pelo materno dela, elas estavam alimentando por uma obrigação, a maternidade dela estava sendo roubada. Elas não podiam cuidar dos seus filhos, porque elas tinham que cuidar, maternar, né, esse filho da Casa Grande.
né? E elas eram silenciadas. E muitas vezes essas mulheres apanhavam quando as mães que não tinham esse afeto, né? Porque muitas vezes as mulheres pariam, as mulheres brancas, para as negras, suas escravizadas criarem, né? Era a obrigação do parir, a gente sabe como era esse processo também antes da mulher ter que parir. Uma boa mulher era aquela que dava filho aos seus maridos, né? Então, são muitos processos de violência, muitos e muitos processos de violência. Então, eu não posso ver essa magia quando essas mulheres apanhavam, quando essas mulheres brancas viam, né, esse amor que acabavam, que as suas crianças desenvolviam por essas mulheres que verdadeiramente cuidavam delas. Muitas dessas mulheres, né, eram violentadas, né? Apanhavam, enfim, são diversos processos aí, muitos violentos, assim, e aí seria interessante que a gente pudesse viver num mundo onde essa magia pudesse ser vista, no sentido da própria, de existir mesmo, né? Enfim, é uma conversa extremamente complexa, eu acho que tem, sim, os saberes, e esses saberes que eram passados, né, por essas mulheres eram negados, pelas da casa grande, como a gente diz. Então, nesse lugar, eu vou ficar aqui. A Evelyn falou aqui, tinham seus filhos vendidos, é isso, né? Então, eu não quero esse lugar da magia, de ver, né, o amor que era passado ali por essas mulheres, porque é muito complicado diante do seu silenciamento, né? Seu silenciamento, da sua negação enquanto mulher, mãe, né? Mulher produtora de conhecimento que estava ensinando aquelas crianças, enfim. Não te respondi exatamente, porque para mim essa é uma questão muito complicada, essa magia aí, ela é complexa. Eu peço desculpa, mas... Eu posso fazer só um pequeno comentário? Porque a Lélia Gonzalez, ela trabalhou essa questão num texto de uma obra que saiu agora, faz pouco tempo, a última obra, Coletânea de Artigos. E aí ela comenta o seguinte, que é uma questão muito presente na nossa sociedade, a questão do erotismo negro, justamente por conta dessa questão da forçação do corpo negro a ser erótico pelas propagandas do universo capitalista. Mas a Lélia Gonzalez, ela faz uma leitura, digamos, muito sagaz desse fenômeno, por conta dela seguinte, ela fala que, olha, esse amor que a mulher negra dedicou aos filhos da Sinhá, né, da mulher dona, da senzala, volta depois de forma erótica. Então, essa criança que foi amamentada pela mulher negra, ela cresce e aí ela fica perdida no sentido de que ela tem desejo pela mulher negra, mas esse desejo volta a ser estigmatizado, e aí a gente tem esse movimento perpétuo da sociedade brasileira de adoecimento, né? E aí eu acho bacana porque a Lélia coloca, olha, o erotismo permanece, mas ele vai ser negado de novo. E aí ela acena para isso que, olha, será que não é curioso que o cheiro da mulher negra continua despertando esse lugar, que é o lugar da superação, daquilo que é desconhecido da parte do menino que foi amamentado pela ama de leite negra? Então, ela sinaliza para isso, e aí eu me recordei dessa situação por conta da pergunta do Gustavo. Assim, eu concordo que é uma situação de violência e que a gente tem que denunciar, mas aí ela coloca, não, o menino que foi amamentado e o amor do menino não traz aí a questão da mulher tanto nesse momento. Uhum. É sempre um lugar objetificado, né? Eu estava lembrando, tem até um conto da Conceição Evaristo, eu não lembro o nome agora, Em Olhos d'Água, se eu não me engano. Eu não lembro qual é o livro dela.
mas que ela diz isso, né? E essa denúncia que a gente tem em nosso cotidiano, nem precisava ir para Conceição Evaristo, né? Que as mulheres negras, elas servem para serem iniciadoras sexuais dos filhos, né? Dos patrões, enfim, da casa grande, mas não para ser companheira, né? Para ser esposa, enfim, é sempre nesse lugar dessa sexualização, de novo, né? O corpo como objeto. Sim. Bom, a gente quer agradecer imensamente nessa fala e de força, de luta e de encantamento, né? Amei, eu posso falar por mim, mas também pelo chat, as pessoas agradeceram muito a sua presença, a sua fala, a sua energia, seu axé. E a gente já vai para 2 horas de palestra. Agradeço esse tempo precioso que você retirou para nos presentear com a sua fala. E aí, se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar, eu agradeço. Eu queria agradecer imensamente, né, essa oportunidade, pedir desculpa aí que eu não sei, teve momentos que eu fiquei um pouco, meu corpo está bem, estou aqui com sensações ruins, assim, mas enfim, daqui a pouco eu espero que passe. Eu acho que eu gostaria de que eu tivesse conseguido, pelo menos minimamente, tocar cada uma nesse desejo, né, dessa curiosidade por outros saberes, outras filosofias, né. Tem um ditado da mãe Estela que eu gosto muito, que diz assim: antes de morder, veja com atenção se é pedra ou se é pão. Então, não é porque está escrito toda a bibliografia, historiografia da filosofia ocidental que é verdade, né? A gente tem que questionar o que foi escrito, da forma como foi escrita. Não é o questionar pelo questionar, não é a crítica pela crítica, não é o destruir, mas é desconstruir, né? Eu acho que a colonialidade está muito nesse lugar de destruição, de negação, e a gente vem muito numa perspectiva de construção mesmo, e desconstrução daquilo que não potencializa o nosso estar no mundo. Então, as filosofias africanas, para mim, é esse convite sempre de potencialização do nosso estar no mundo, né, dessa nossa escuta sensível, da nossa intimidade, da nossa ancestralidade, dessa percepção que a gente só existe em natureza, né, e que a gente possa olhar para o mundo de uma outra forma, e que a gente possa entender a academia como um caminho de transformação, né, e não como o lugar da transformação. Ela é um caminho, a gente precisa da academia para construir outros saberes, enfim, mas que ela seja sempre um caminho que como diz a Denilde Petrina Bispo, é uma senhora que eu conheci, ela é incrível, assim, né? Ela disse que quando ela começou a estudar filosofia africana, ela foi entendendo, ela disse, olha, a gente aprendeu, é uma senhora da periferia de Juiz de Fora. Ano passado, com as amigas, a gente organizou um dossiê de filosofia africana só com texto de mulheres. E eu convidei a professora Denise, ela é professora da rede pública, aposentada, para me apresentaram a ela para escrever um texto, e ela escreve com as pessoas da comunidade dela, né, o grupo de hip hop e tudo mais, pessoal que construiu biblioteca, que começaram a estudar filosofia, né, por si. E ela diz assim, quando a gente entendeu, começou a estudar filosofia africana, a gente foi entendendo que a filosofia está nos becos e ruelas da nossa comunidade. Então, a filosofia africana está aí para dizer, olha, nossos saberes têm muita potência, né? A gente tem uma filosofia que está sendo criada e gestada nesse nosso cotidiano. Não existe uma filosofia única, como não existe um único universo, né? Somos pluriversais. Escutem a ancestralidade que habita cada uma de vocês, porque isso nos potencializa, nos fortalece para que a gente possa estar no mundo de uma outra forma, né? Para que a gente possa estar no mundo e não apenas passar pelo mundo, né? Para que a gente potencialize a vida e não apenas passe pela vida de qualquer forma, assim. Então, é isso. O que você quer ser quando crescer? Porque a gente está sempre crescendo. Gratidão imensa. Espero estar aqui com vocês em uma outra oportunidade. Se possível, fisicamente, que é sempre mais interessante, que a gente pode dançar, tomar umas cachaça depois, ou um suquinho, enfim.
Gratidão, gratidão e até uma próxima. Viva Mokuyu Motumbako Lefé, agradeço de coração. Podemos encerrar. Vou encerrar então aqui. Muito obrigada.